If there's a reasonable doubt in your minds as to the guilt of the accused, a reasonable doubt, then you must bring me a verdict of not guilty. Esse é um filme clássico chamado 12 Homens e uma Sentença, que fala da aplicação da lei penal numa época não muito distante da nossa. Mas e a lei no Antigo Testamento? Conversando, se entende. Ao falarmos da lei, alguns cuidados preliminares devem ser tomados. Primeiramente, o termo lei designa tanto o gênero literário encontrado no Antigo Testamento quanto o sinal da aliança realizada com Israel. Sobre a lei como gênero literário, podemos distinguir algumas peculiaridades, né? O que significa essa palavra lei, ou às vezes livros da lei? Na maioria das vezes em que lei é mencionada na Bíblia, significa aquele material que começa em Êxodo 20 e vai até o final de Deuteronômio, embora haja muita narrativa salpicada aí nessa porção. A expressão livros da lei inclui o livro de Gênesis, que curiosamente não contém lei em sentido estrito. Lei, algumas vezes, designa a divisão maior do cano hebraico, lei e profetas, como o próprio Senhor Jesus se referiu. E livro da lei pode se referir ao livro de Deuteronômio, especificamente a este livro, como o livro da lei que foi encontrado lá na época do rei Josias. E por fim, leis, no plural, refere-se ao conjunto de estipulações legais que governavam a vida e a religião de Israel. Os estudiosos costumam dividir a lei mosaica em 3 grupos. Primeiro, lei cerimonial, que falam da santidade de Deus e apontam para o pecado do povo. Todas as prescrições relacionadas aos sacrifícios e ao culto de Israel enquadram-se nessa categoria. A lei civil, é a segunda categoria, o segundo tipo, regulamentava a organização de Israel como um Estado teocrático e como povo escolhido de Deus. São estas leis que disciplinavam, por exemplo, a propriedade que o israelita tinha direito. E, por fim, a lei moral, que representa a vontade de Deus para com o homem no que diz respeito ao seu comportamento e seus deveres principais. Não se resumem aos 10 mandamentos, mas tem a sua influência nos demais tipos de lei. Agora, como é que a lei era vista lá em Israel? Como é que a lei funcionava lá em Israel? O primeiro verso lá de Êxodo 20 nos dá a moldura histórica essencial para compreendermos a aliança do Sinai. Diz o texto: Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Historicamente, a nação de Israel já estava em relação de aliança com o Senhor por meio de Abraão. Deus salvou Israel pela sua graça e não pela obediência à lei. O conceito principal, portanto, é o de aliança. E as leis, no caso a lei, representa o modo de administrar esses laços de aliança. O comprometimento de Deus em formar um povo santo para si é anterior à outorga da lei. A aliança da lei, a aliança do Sinai, foi uma manifestação da promessa de Deus e jamais de legalismo. A característica distintiva da aliança mosaica era que a lei de Deus agora se torna explícita, clara. O modo de administrar a promessa a partir de Moisés foi por meio desse sumário externo da vontade de Deus, que demonstrava quão altos são os padrões de justiça e santidade de Deus e quão impossível é alcançá-los sem a ajuda do próprio Deus. Havia pelo menos 3 usos da lei em Israel. O primeiro, como até já dissemos, era servir de espelho para revelar os nossos pecados. O segundo era refrear o mal, permitindo uma certa medida de justiça. E, por fim, revelar os altos padrões da santidade e da justiça de Deus.
a lei por si só não capacitava o israelita a fazer a vontade de Deus, mas o forçava a deixar de confiar em si mesmo e buscar socorro na graça do próprio Deus. Havia graça na obediência na lei? É claro que sim. Leia Deuteronômio 30, verso 6. O Senhor, o seu Deus, dará um coração fiel a vocês e aos seus descendentes, para que o amem de todo o coração e de toda a alma e vivam. Havia mandamentos antes da lei escrita? Sim, no Éden havia mandamentos. No tempo de Abraão, segundo Gênesis 26:5, havia mandamentos. Paulo chega a dizer que até os gentios que não tinham lei, ou seja, esse sumário externo, conheciam as justas exigências da lei de Deus. Veja, a lei está conectada de modo vital aos propósitos redentivos de Deus. A enunciação da vontade de Deus não apareceu como novidade na época de Moisés e nem desapareceu após ela. A lei escrita não suspendeu a aliança anterior com Abraão, ou seja, aquele princípio de Gênesis 15:6, justificação pela fé, jamais sofreu interrupção. A aliança da lei refere-se a um novo estágio no processo da revelação da parte de Deus das riquezas da aliança da redenção. E o que podemos dizer? Eu acho que essa é a pergunta que muitos querem fazer. O que podemos dizer sobre a relação entre Cristo, o cristão e a lei? Bom, a nova aliança, né, no Antigo Testamento, o que nós vemos? Com o advento da nova aliança em Cristo, a lei foi escrita no coração do cristão. Jeremias 31 fala isso. Essa era a promessa tanto de Jeremias, no texto que mencionamos, quanto de Ezequiel, capítulo 36, versos 24 a 28. Cristo falou da lei lá em Mateus 5, 17 e 18. Ele cumpre em nosso lugar aquilo que era impossível ao homem cumprir. A lei, como expressão externa da vontade de Deus, não pode ser alterada. E a pergunta, então, né? Estamos sob a lei ou sob a graça? Bom, eu vou trazer a lição do reverendo Mauro Master sobre esse assunto. Diz ele: não estamos sob a lei civil de Israel, mas sob o período da graça de Deus, em que o Evangelho atinge todos os povos, raças, tribos e nações. Nós não estamos sob a lei religiosa de Israel que apontava para o Messias. Essa foi cumprida em Cristo e não nos prende sob nenhuma de suas ordenanças cerimoniais, uma vez que estamos sob a graça do Evangelho de Jesus, com acesso direto ao trono pelo Espírito Santo, sem a intermediação de sacerdotes, como na antiga aliança. Nós não estamos sob a condenação da lei moral de Deus, pois fomos resgatados pelo sangue de Cristo e nos achamos cobertos pela sua graça. Nós não estamos, portanto, sob a lei, mas sob a graça, nesses sentidos que acabamos de falar. Agora, estamos sob a lei moral de Deus, no sentido de que ela continua representando a soma dos nossos deveres e obrigações para com Deus e para com o nosso semelhante. Foi o que Jesus falou lá em Mateus 22, 37 a 39. Estamos sob a lei moral de Deus no sentido de que ela, resumida nos 10 mandamentos, representa o caminho traçado por Deus no processo de santificação efetivado pelo Espírito Santo. Nos dois últimos aspectos, a própria lei moral de Deus é uma expressão da sua graça, representando a revelação objetiva e proposicional da sua vontade. Uma outra lição vem de Greg Banksen. A administração da lei, diz ele, na antiga aliança, não ofereceu uma forma de salvação, nem tampouco ensinou uma mensagem de justificação que difere daquela encontrada no Evangelho da Nova Aliança. Olha só, o testemunho da antiga aliança é que a justiça tinha que ser imputada, Gênesis 15, 6, explicado por Paulo em Romanos 4:3, em Gálatas 3:6. Paulo compreendeu muito claramente que o próprio Antigo Testamento ensinava que o justo viveria pela fé, conforme Abacuque 2:4, e depois ele repete isso em Romanos 1:17, Gálatas 3:11. Teodoro Beza, sucessor da reforma de Calvino, nos lembra que
A lei nos revela a majestade e a justiça de Deus. O Evangelho nos mostra esta mesma justiça, agora apaziguada e satisfeita pela misericórdia manifestada em Cristo. A lei ainda nos mostra a nossa maldição e nos sujeita a ela, como o apóstolo declara em Romanos 3,20, em Gálatas 3:10 a 12. Mas o Evangelho nos ensina onde achar aquilo que não temos, e tendo achado, nos ensina como ser capaz de desfrutá-lo. E dessa forma, ele nos resgata da maldição da lei. Em resumo, lei é aquilo que não podemos cumprir. Evangelho é o que Cristo cumpriu a lei por nós. A lei nos envia o Evangelho para a nossa salvação e o Evangelho nos envia de volta a lei para a nossa santificação. É isso por hoje. No próximo vídeo, nós vamos falar sobre poesia. Até lá!